Fausto, de Johann Wolfgang von Goethe. Tradução de Agostinho Dornelas. Prefácio do tradutor. Em uma tarde do verão de 1860, estávamos alguns adidos de legação em uma sala do clube em Berlim, procurando algum meio de passar agradavelmente a noite. Propôs alguém que fôssemos ao teatro ver o Fausto. Aceitaram todos a ideia. Só eu lembrei que muito pouco sabia de alemão. Asseguraram-me de que mesmo assim gostaria da peça, e fomos. O teatro estava apinhado de gente. Enchia-o até os últimos recantos uma variadíssima assembleia, esperando em profundo silêncio que principiasse a representação. Ergue-se o pano, e a voz vibrante e simpática de Heinrich começou a declamar o magnífico monólogo que estreia o primeiro ato. Prendeu-se-me logo a atenção. Entendendo apenas algumas frases, penetrei, como por intuição, o sentido do que ouvia e compreendi o grito de alma, o desespero do homem que pedira em vão à ciência a solução do problema do universo. A cena de angústia e desalento, passada no estreito e solitário gabinete de estudo, sucedeu à franca e ruidosa alegria do povo, celebrando ao ar livre, no meio dos campos enfeitados pela primavera, a Páscoa da Ressurreição. Foram passando diante de meus olhos os quadros encantados do maravilhoso drama, o pacto com Mefistófeles, o diálogo deste com o estudante, o primeiro encontro de Fausto com Margarida, a cena repassada de poesia em que, depois de remoçado, Fausto penetra na câmara virginal da donzela, as entrevistas no jardim de Marta e, finalmente, a incomparável e pungentíssima cena da prisão. Saí profundamente comovido, ansioso por conhecer em todo o seu esplendor, em toda a sua plenitude, a obra de que apenas entrevira as portentosas belezas. Formei o firme propósito de entender o Fausto e dei-me logo, com afinco, ao estudo do alemão. Mas quando pude ler o original, ainda não fiquei satisfeito. Quis, para melhor o possuir, para mais completamente dele me penetrar, traduzir em português aqueles trechos, ao menos, que me pareceram mais belos. Quando deixei Berlim em fins de 1862, já tinha em português alguns trechos. Na primavera de 1863, achei-me detido em Lisboa pela demora de um negócio pendente no Ministério dos Estrangeiros. Cansado de esperar uma decisão que nunca aparecia, fui passar o mês de julho na Cortegana com o meu amigo Visconde de Chanceleiros. O muito que conversamos sobre a Alemanha e a necessidade que senti de ocupar o meu ócio forçado suscitaram-me a ideia de reunir em uma tradução completa os fragmentos que possuía. Como me cativara a primeira representação do Fausto a que assisti, assim me enlevou o trabalho a que me dei, de traduzi-lo. Continuei-o em meio às distrações de Baden, e concluí-o pelos fins de 1864, na solidão das montanhas da Madeira. Admirador sincero das ideias de Goethe e da forma sublime de simplicidade com que as revestiu, desvelei-me por transportá-las intactas para o português, cuja maravilhosa flexibilidade e riqueza tudo tornam possível. Respeitei até as liberdades de expressão, o amor do termo próprio que caracterizam o meu autor. Sinto quanto fiquei aquém do alvo em que pus o fito, mas também não foram pequenas as dificuldades que encontrei. Nem achei traduzido em nossa língua um só verso do Fausto, nem um bom dicionário alemão-português pude sequer descobrir. Nota: em Viagens da Minha Terra, traduziu Garrett as 2 primeiras estrofes da dedicatória. Essa única tentativa, porém, só foi conhecida do tradutor muito depois da publicação desta primeira parte. Concluído o meu trabalho,
podia dar-me por satisfeito com os prazeres intelectuais que tão abundantemente me causou. Pensei, todavia, que prazeres egoístas nunca são completos, e imaginei, talvez me engane, que uma tradução do Fausto poderia chamar a atenção de nosso público para a riquíssima literatura alemã, ainda tão ignorada entre nós. A opinião de um amigo, em cujo bom gosto e juízo tenho a maior confiança, confirmou-me nessa ideia. Resolvi, pois, dar à imprensa o manuscrito. Revi-o cuidadosamente em Londres, e, quando em fevereiro último me achei de volta a Lisboa, mandei-o imediatamente para o prelo. Por ora traduzi somente a primeira parte do Fausto, aquela que se acomoda às condições da cena, mas que, embora independente, é um episódio do vastíssimo poema, da grandiosa epopeia cujo herói é o homem considerado em todas as fases de seu desenvolvimento subjetivo e de sua ação externa. A aposta feita com Deus não a ganhou ainda Mefistófeles. Antes parecem malogrados os seus esforços para perverter e rebaixar a índole generosa de Fausto. A orgia brutal da taberna de Auerbach, as torpíssimas extravagâncias da cozinha da bruxa, o elixir que deve atear em Fausto o fogo da paixão sensual, as visões fantásticas da noite de Walpurgis, só lhe aumentam a repugnância por tudo quanto é ignóbil e baixo. O amor que se acende por Margarida, em vez de fogo impuro que o avilte, é chama que o acrisola e eleva. Margarida é a redentora do seu amante, e a ideia sublime do resgate de Fausto pelo amor tem no final do poema uma sublime expressão. Concluí a parte com a morte de Margarida, que expia voluntariamente neste mundo as culpas do seu amor, e cuja desdita lança no coração de Fausto a semente fecunda do remorso. Na segunda, continuam os esforços de Mefistófeles para domar Fausto, e prosseguem cada vez mais vastos e enérgicos os passos deste no caminho do aperfeiçoamento e desenvolvimento do seu ser. A corte, as finanças, a guerra, a política vêm oferecer-lhe esferas de atividade cada vez mais amplas, sempre mais elevadas. Consagra-se todo ao bem-estar dos seus semelhantes, e quando enfim goza a plenitude da satisfação, não o faz reclinado no leito da sensualidade, mas antevendo o efeito benéfico dos seus trabalhos no meio dos outros homens. Aproveita Mefistófeles o momento para matá-lo, mas nos termos do contrato não ganha a alma de Fausto, que lhe escapa, elevando-se sempre, e os anjos vêm reclamá-la. Neste quadro, de que apenas esbocei os mais vagos contornos, derramou Goethe com profusão as maravilhas do seu gênio, os maiores arrojos da ideia, as mais peregrinas e mimosas belezas da forma. Foi a sua obra favorita, a tarefa de sua vida inteira, o cofre em que ia encerrando todas as joias que lhe ministravam um incomparável espírito, uma incansável e fecundíssima inteligência. Ideias científicas, sistemas religiosos, teorias políticas e filosóficas, poesia e arte antigas, mitologias pagãs, sejam escondidas em alegorias admiráveis, sejam patentes em belíssimos versos, reúnem-se, movem-se, vivem naquele labirinto de maravilhas, naquele universo poético que se chama a segunda parte do Fausto. Parei assombrado no limiar do templo. Antes de cometer empresa tanta como a tradução de tal obra, esperarei que pronuncie sentença sobre o meu ensaio o público a quem o entrego. Agostinho Dornelas, Lisboa, 31 de março de 1867. Nota: Agostinho de Ornelas de Vasconcelos Esmeraldo Rolim de Moura, ou mais concisamente Agostinho Dornelas, nasceu em 14 de março de 1836, em Lisboa, no seio de uma das mais ilustres famílias da Ilha da Madeira. Formado em Direito pela Universidade de Coimbra em 1857, seguiu a carreira diplomática, atuando como adido junto às delegações diplomáticas de Portugal em Washington, Berlim, Viena e Londres.
Membro de sociedades científicas e literárias em diversos países, publicou trabalhos como biógrafo e memorialista, dentre os quais se destaca a Memória sobre a residência de Cristóvão Colombo na Ilha da Madeira, escrito em 1892, por ocasião do 4º centenário do descobrimento da América. Sua tradução do Fausto foi a primeira em língua portuguesa e desencadeou uma série de trabalhos sobre a obra de Goethe em Portugal. Morreu em 6 de setembro de 1901, em Niederwaluf, Alemanha, quando exercia o cargo de ministro plenipotenciário de Portugal na Rússia.